Olá, tudo bem com vocês? Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma semana de estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E nós convidamos você a estar aqui conosco, estudando a lição dessa semana que está com o tema Uma Vida de Louvor. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a clicar nessa letrinha vermelha, a inscrever no canal, ativar o sininho para você receber mais vídeos aí no seu aparelho que gravarmos aqui. Convidamos vocês a se curvarem para fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da fala, Senhor, pelo caminhar, pelo respirar. Essa semana colocamos, Senhor, as nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. Que o Senhor possa guiá-la de conforme a Tua vontade. Que nós possamos aqui, Senhor, aprender cada dia mais sobre a Tua palavra. É o que desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vida de louvor, né? É o tema da lição dessa semana. E a lição ela já vem com um versículo aqui de Filipenses 4, versículo 4. Que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. São palavras do apóstolo Paulo. É fácil bradar de alegria ao Senhor quando estamos satisfeitos. No entanto, quando as coisas estão ruins, quando estamos nas piores situações, quando estamos no frisol, não é fácil sorrir. Porém, é nesse momento que precisamos, talvez, mais do que nunca, louvar a Deus. Pois o louvor é o meio de ajudar a manter a fé. Como diz a lição aqui, e na própria vida do apóstolo Paulo, ele passou por situações difíceis ali, contrárias, e o único escape que ele teve ali no momento foi louvar a Deus, O louvor, o que o louvor significa na nossa vida, Louvor é fé em ação. Pode não ser sempre natural para nós, mas quando praticamos louvor de forma que se torne natural em nossa vida, ele exercerá o poder de converter corações e para nos ajudar a vencer as provações. Carlos Alberto, vou fazer uma pergunta aqui. O que é o louvor? O que representa o louvor na nossa vida? Qual é o poder que o louvor tem? Qual o impacto que ele tem na nossa vida e diante das pessoas ao nosso redor? Essa pergunta ela é muito interessante porque a Bíblia ela responde o que é o louvor, a essência, o que é o louvor. Em Hebreus 13, verso 15 diz assim: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, os que confessam o seu nome. Então o que é o louvor? É o sacrifício dos nossos lábios. É aquilo que nós falamos, que nós cantamos, nós estamos oferecendo a Deus o sacrifício dos nossos lábios. E o interessante é que o louvor, ele pode mudar as situações mais sombrias. As situações mais sombrias, sabe? Talvez não no sentido de mudar fatos, mas no sentido que eu digo de mudar a minha maneira de pensar. Há um louvor que ele remete muito ao que eu estou falando e as pessoas vão entender o que eu estou falando. Ele diz: acalma o meu coração. O Anderson Freire, ele cantou essa música, ele compôs essa música. Ele diz até assim: o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Então, é um louvor que quando você está passando por dificuldade, talvez ele não mude a circunstância, o fato. Mas ele pede o quê? Acalma o meu coração. É por isso que Paulo em Filipenses dirigiu essa carta. Ele fala assim, alegre, como você disse. Alegrem-se sempre no Senhor.
outra vez digo, alegrem-se, porque o louvor, como Paulo disse, né? Qual o motivo que Paulo tinha para louvar a Deus estando preso ali na prisão? Nessa semana nós vamos destrinchar algumas histórias, resumidamente, como o louvor mudou os fatos, né? Um deles foi na vida de Paulo, Josué, né? Então nós vamos, durante a semana aqui, ver o quão poderoso é cantar e louvar a Deus, né? Quando estamos passando por dificuldades. Amém. Muito boa a sua fala, né? Nos faz compreender a profundidade do louvor, né? Até mesmo psicologicamente, né? Às vezes estamos no fundo do poço e nós temos duas escolhas, né? Ou louvamos a Deus, né? Ou agradecemos, ou vivemos uma vida de adoração, continuamos fiéis, né? Ou vamos nos prostrar, vamos murmurar, né? Vamos reclamar. Nós temos duas escolhas, né? Ou você louva no momento da prova, continua sendo fiel, ou você vai fazer como os israelitas ali no deserto, que tinha tudo para agradecer a Deus, né? Deus enviava maná, Deus enviava tudo para eles, mas muitos deles ali, o que eles fizeram? Reclamaram, né? Eles poderiam ter a atitude de agradecer, confiar em Deus. O louvor também é uma questão de confiança e de fé. Nós vamos passar agora para a lição de domingo, que está com o tema Fundamento para o Louvor. Eu convido o Carlos Alberto que esteja comentando para nós. Fundamento para o louvor. Qual fundamento nós temos para louvar? É muito fácil bradar de alegria, né? É muito fácil cantar, né, louvores a Deus quando estamos bem. E a lição de domingo, ela traz, né, Paulo. Qual motivo Paulo tinha para louvar a Deus estando numa prisão romana? O maior fundamento que nós temos para louvar a Deus é por aquilo que ele fez na cruz. Né? Nós confiamos nele e por isso nós temos que ter fé e esperança para louvarmos a Deus. Uma coisa é você louvar quando tudo está indo bem. Quando as coisas estão indo bem para nós, é muito fácil. Sabe? Na lição de domingo, ela traz a história de um escritor russo, Fyodor Dostoiévski. Ele havia sido condenado à morte. E a sentença dele não tinha como voltar atrás. E diz que, no relato, que no último momento ela foi substituída. Aí, ao falar da sua experiência na prisão, ele escreveu: creia até o fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel. Creia, né? Ainda que tudo ao seu redor desmorone, creia até o fim. Ele creu até o fim. Ele foi fiel até o fim. Por isso nós devemos louvar a Deus, né? Esse é o pensamento, né? Esse deve ser a nossa conduta, né? Amém, né? E eu faço uma pergunta, né? Como é a sua atitude quando você sabe que precisa beber água, né? Mas você não está com sede, né? Você tem que beber água, mesmo você não tendo sede, né? E aqui a lição ela fala para nós, mesmo sem vontade, você tem que louvar, né? Mesmo você não tendo vontade, você precisa ser fiel. Mesmo sem vontade de acordar e ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Mesmo sem vontade de ir aos cultos, você precisa ir aos cultos. Você precisa ser dizimista, ser ofertante, né? Entregar, né, a Deus de corpo e alma, né? E o Espírito Santo, ele
né, envolve, ele preenche o teu ser. Né, quando você louva a Deus, quando você se entrega a Deus. Né? Devemos regozijar sempre. Isso deve significar que devemos nos alegrar, mesmo quando as circunstâncias não parecem dar nenhum motivo para isso. Né? Você não tem nenhum motivo, né, para se alegrar. Você está em um cenário totalmente desfavorável, né? Mas a palavra do Senhor, ela diz que você deve se alegrar em Deus, né? Porque Ele é a única esperança para a sua alma, né? Você deve confiar, porque quando você confia, você tem certeza que aquele cenário desfavorável ele vai se converter, né, em alegria, em riso. Né, nós temos vários exemplos na Bíblia, né, Carlos? Vários exemplos. Ana, né? Ana é um grande exemplo. Ela vivia em amargura de espírito, deprimida, chorando, né, mas ela resolveu louvar, ela resolveu adorar a Deus, ela resolveu confiar. Né? Jó também, como estudamos na lição passada, até mesmo que a mulher pediu ele para desistir, ele continuou sendo fiel, continuou tendo uma vida de louvor, e o final foi muito bonito. Isso é questão de fé. Né? Agora nós vamos passar para a lição de segunda-feira. Derrubando muralhas. Às vezes a nossa fé parece nos encurralar. Assim como a tinta úmida no chão, nesses momentos ou temos que rejeitar a Deus, a fé é tudo em que acreditamos, ou nossa fé obriga a crer no que parece impossível. É o que nós falamos aqui. Moisés e o seu povo chegou ali no Mar Vermelho. Né? Ou ele tinha que ter fé e acreditar que Deus ia abrir o mar para ele, ou ele ia desistir ali mesmo. Né? E aí o Senhor falou para ele, né, estenda a sua mão e continue marchando. Né? E Deus hoje ele fala isso com a gente também. Né? E a muralha da nossa vida, os problemas, eles vão cair por terra, né, quando nós louvarmos ao Senhor. Né? E isso que a lição vem nos ensinar nessa semana. Na pergunta número 2 aqui, diz o seguinte. Né, eu vou fazer uma pergunta aqui, Carlos Alberto. O que Deus tentou ensinar os israelitas ali em Josué 5, versículo 13? Qual que era o cenário ali, né? Deus pediu a eles que gritassem, né? Continuassem rodeando ali, para que as muralhas ali elas fossem derrubadas. Né? As muralhas elas iriam cair se eles gritassem, né? Durante os 7 dias, não é isso? Durante os 7 dias eles tinham que marchar e gritar. Né? E a pergunta aqui nos diz que Deus tentou ensinar aos israelitas, né, por meio dessa atitude. Por que Deus pediu que eles gritassem? Antes de responder essa pergunta, Adriano, eu queria trazer um fato em si. Essa lição talvez seja a lição mais bonita dessa semana. Porque imagina você está num quarto e ali você começa a pintar o chão e quando você termina você descobre que está encurralado num canto e você tem a opção de passar pela tinta fresca e atrapalhar todo aquele serviço que você fez ou ficar encurralado esperando que a tinta seque. Às vezes a nossa fé ela é como a tinta fresca. Ela nos encurrala ao ponto de ficarmos entre, vamos assim dizer, a cruz e a espada, né? E é nesse momento que nós temos que rejeitar a Deus ou continuar, né? Assim é a nossa vida. Ou como a tinta fresca, às vezes ela nos encurrala, o que nós vamos fazer? Nós vamos rejeitar a Deus,
Nós vamos continuar ali no canto até que aquela tinta seque para que possamos passar. A história de Josué é muito interessante, Adriano, porque você fez a pergunta: o que Deus tentou ensinar aos israelitas? Mas por que? E outra pergunta que fica: por que Deus pediu para o povo gritar? O que significa gritar? Em Salmo 66, se nós pegarmos a Bíblia e lermos, que nós vamos ver que é o Salmo de Davi, que ele diz assim: aclame a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Por que ele pediu? Quando Deus chamou os israelitas a gritar, foi o mesmo tipo de grito sobre o qual Davi escreveu. Aquilo era um cântico. Aquele grito era um cântico que o povo estava levando. Não era grito, mas sim um cântico. Porque Deus falou: aclame ao Senhor toda a terra, a Ele cantemos. Então devemos render glória. As muralhas veio ao chão porque o povo louvou a Deus. Não é porque o povo gritou, não, o povo louvou a Deus. Essa história é muito maravilhosa, né? É uma história linda. Talvez essa história é a história mais bonita que tenhamos na lição dessa semana, né? E quando nós estamos diante das muralhas da nossa vida, o que nós devemos fazer? Louvar a Deus. É assim que nós devemos. Essa lição é maravilhosa, porque ela não está nos chamando a só orar, a só estudar a Bíblia, mas a louvar a Deus, né? Porque é o sacrifício dos nossos lábios. Amém. Muito bom, né? Saber que nós temos um Deus ali que podemos confiar, né? Quando louvamos, né? Ele faz maravilhas, né? E as muralhas de Jericó, elas podem cair também na sua vida, né? Elas podem ser derrubadas na sua vida, né? Basta você louvar a Deus, né? Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da muralha que está na sua frente? Né? Faça uma reflexão, né? Vamos fazer essa reflexão para nós. Qual é o tamanho do seu problema? Né? Como você está se comportando diante do seu problema? É isso que vai fazer toda a diferença, né? Seja o seu problema uma doença, um desemprego, né? Seja uma perseguição, né? Seja o que for o seu problema, louve a Deus. A lição ela nos convida a louvar a Deus, né? A gritar, né? Como o Carlos Alberto disse assim, gritar significa, né? Louvar, aclamar a Deus, né? Cantar louvores ao seu nome, dar glórias, né? E Apocalipse diz que no céu os anjos cantam de noite: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Vamos agora passar para a lição de terça-feira, né? E eu faço uma pergunta: quais os motivos você tem para louvar? Quais os motivos, Carlos, você tem para louvar a Deus? Quais os motivos que eu tenho para louvar? Né? O tema da lição de terça-feira é vida de louvor. Se louvar ao Senhor pode não ser natural para nós, mesmo em boas circunstâncias, imagine nas más, né? No entanto, é isso que somos chamados a fazer, né? Louvar o Senhor nas boas circunstâncias, principalmente nas más. O louvor é algo que devemos praticar até que passe a ser a atmosfera em que vivemos. Não deve ser um ato específico, mas um estilo de vida, né? Essa palavra aqui é muito importante. Então o louvor ele deve ser o nosso estilo de vida. É aquilo que vamos fazer não automaticamente, né? Mas vamos fazer porque temos um coração grato, né? Temos um coração grato pelo que Deus é, pelo que Deus representa para nós, né? E a pergunta número 4 aqui, baseada em Salmo 145, diz o seguinte: quais são os motivos
que Davi apresenta para louvar a Deus. De que forma as palavras desse salmo devem ser também as suas. O que diz ali em Salmo 145? Explica para nós, Carlos. Quais são os motivos, né? Diante das palavras de Davi, que ele falou, né? Exaltarei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará e outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Olha para você ver. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Olha os motivos que nós temos para louvar a Deus. Pelas maravilhas, pelos seus feitos grandiosos, pela sua bondade, porque Ele é justo, compassivo e fiel. Né? Temos inúmeros motivos para louvar a Deus. Vamos dividir hoje em 3 etapas. Pelos motivos que nós louvaríamos a Deus. Primeiro, louvamos a Deus quando olhamos ao nosso redor. Às vezes, se você olhar ao seu redor, olha o seu redor. Vamos olhar ao nosso redor. O que tem acontecido que nos leva a louvar a Deus. Que nos leva a exaltar o nome de Deus no louvor. Segundo, louvamos quando nos lembramos do que vimos. Quando eu digo daquilo que vimos, aquilo que você passou, começa a contar a história da sua vida, se você tem motivos para louvar a Deus. Olha que coisa tremenda. E o terceiro, louvamos enquanto falamos sobre nossos motivos para enaltecer a Deus. Louvor não é algo que fazemos em nosso pensamento. Ele deve sair de nossa boca para ser ouvido por aqueles que estão ao nosso redor. Olha o motivo aí. Louvamos enquanto falamos sobre os motivos para enaltecer. Como que eu entendo isso? Eu estou enaltecendo o nome de Deus, estou mostrando que eu tenho motivos para enaltecer o nome de Deus no louvor, para que as pessoas vejam. Isso não é algo oculto, não. As pessoas têm que ouvir você cantar. Olha o testemunho, poderoso que temos em nossas mãos. Apenas um canto, um pequeno hino, São motivos, São N os motivos que você pode separar para louvar a Deus, para ter uma vida de louvor, Amém. Muito bem explicado, E interessante, porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de só reclamar, de só olhar pelo lado negativo das coisas, o governo está ruim, isso está ruim, a igreja não está boa, É uma tendência que o ser humano tem. Vemos isso claramente ali, no deserto ali com os israelitas, ali com Moisés ali. O povo murmurava muito. Mas aqui a lição, Davi me chama a atenção, como você leu aí, explicou muito bem, a olhar para a grandeza de Deus, olhar para o feito de Deus, para a misericórdia do Senhor, que morreu na cruz para nos salvar, pela justiça de Deus, pelo poder de Deus e pelo que Ele faz na nossa vida. Se a gente for olhar desde quando a gente nasceu até hoje, quantas maravilhas Deus fez na nossa vida, quantos motivos nós temos para louvar o nome do Senhor, como você disse, inúmeros motivos, Por isso devemos ter um pensamento positivo diante de Deus, Tudo que fazemos, para Deus é pouco, pelo que Ele é, pelo que Ele representa,
Ele se deu a vida, Ele me deu a vida, Ele nos criou, né? A gente acorda, abre a janela, tem um sol maravilhoso lá fora, né? Quando você olha para a natureza, árvores, na primavera, flores, né? Tudo com perfeição ali. Ele criou a terra, né, para nós, né? E devemos lembrar desses feitos, tirar os pensamentos negativos da nossa mente, substituir por gratidão, né? Viver uma vida de gratidão, né? Uma vida de louvor, como diz o tema aqui de terça-feira. Quarta-feira, testemunho que convence. Qual é esse testemunho, que a lição, Adriano, traz para nós? Convence, né, as pessoas, né? Qual é esse testemunho que a lição vem nos trazendo? Em Atos 16 ao 34, né? Nós vemos ali um cenário onde Paulo e Silas foram levados à prisão, né, por estar ali testemunhando o nome de Deus ali. Eles foram presos, né, encarcerados ali na prisão. E era um motivo para eles estar de cabeça baixa, né, deprimidos, né, porque uma prisão não é algo fácil para ninguém, ainda mais para você inocente, né, igual Paulo e Silas. Foram presos porque estavam servindo a Deus, né, eles estavam fazendo a obra de Deus. Eu convido você a ler aí Atos 16 ao 34. Né? E ali na prisão, né, nós vemos que Paulo e Silas, eles começaram a louvar o nome do Senhor. Né? Eles começaram a louvar com alegria, né? Assim como Paulo escreveu, alegre-se, né? Eles viviam o que ele escrevia, né? Começaram a louvar o nome do Senhor, e aí houve um terremoto, né, e a cela se abriu. E ali o carcereiro, né, ele vendo aquilo, ele foi espantado. Né? E a Bíblia diz, né, afirma que ele tentou até o suicídio, né, quando ele viu aquela cena ali. A prisão se abrindo, e Paulo e Silas diz: pode ficar tranquilo, né, nós não vamos fugir. E diante daquele testemunho, né, que aquele carcereiro presenciou, Paulo e Silas louvando o nome do Senhor ali na prisão, ele se interessou pela salvação. Isso é interessante. Ele ficou interessado na salvação, interessado em conhecer o Deus de Paulo e Silas. E, como você perguntou, né, testemunho que convence. Quando você louva a Deus nas dificuldades, né, ali da sua vida, as pessoas vão se perguntar, né, qual é o Deus que essa pessoa serve? Né? Que Deus é esse que essa pessoa serve? Que ao invés de ele estar prostrado, triste, deprimido, ele está feliz e louvando. Né? Eu também quero servir, eu também quero conhecer o Deus dessa pessoa. Né? Então, o testemunho que você vive, ele convence as pessoas ao seu redor. Né? Os louvores de Paulo e Silas manifestou a glória de Deus. Foi um testemunho aos carcereiros que ali estavam. Né? E eles sentiram a necessidade de salvação, conhecer o mesmo Deus de Paulo e Silas. É incrível pensar que o nosso louvor pode transformar o destino eterno das pessoas, né, ao nosso redor. Se Paulo e Silas estivessem sentados no escuro, resmungando, reclamando, né, como prisioneiros costumam fazer, será que alguém teria sido salvo naquela noite? Né? Isso é essa reflexão. Se eu e você nos prostrarmos diante da dificuldade, né, como que as pessoas ao nosso redor vão conhecer a grandeza de Deus? Né? Isso é a reflexão para nós.
É incrível pensar, né, Adriano? Como o nosso louvor pode mudar o destino de uma pessoa. Né? Imagina se Paulo e Silas estivessem ali, né, de cabeça baixa resmungando. Será que o destino daquele carcereiro tinha mudado? Né? Ele diz no final assim, dessa história, diz, o que faço para ser salvo? Ele procurou a salvação. Ele sabia que o testemunho, os cânticos de Paulo e Silas eram fiéis. Homens louvando por volta da meia-noite, preso numa cela injustamente, louvando a Deus. Né? Quinta-feira, arma que vence. Né? História maravilhosa também, né? Do rei Josafá, né? Que ele achou no louvor uma arma poderosa. Né? Depois de receber a notícia de que uma grande multidão, né, ia contra ele, o rei Josafá não soltou imediatamente para uma ação militar, né? Mas decidiu buscar ao Senhor. Quando o povo de Judá foi a Jerusalém para um jejum, o rei admitiu a realidade da situação, dizendo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem sobre nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas, do capítulo 20, verso 3 ao 12. Né? Ali vinha uma multidão contra o povo de Israel, de Jerusalém, né? E o rei não adotou uma conduta militar, não. Ele falou, não, os nossos olhos estão postos diante de Deus. Né? E se você visse uma grande multidão, Adriano, se aproximando, qual seria sua reação instintiva? O que aprendemos com a resposta de Josafá em 2 Crônicas 20, verso 3 ao verso 12, sobre lidar com uma oposição esmagadora? Essa história é muito bonita, né? Interessante. Porque Deus fala assim para Josafá, né? Ele manda esse recado para o povo ali de Judá e Jerusalém. Vamos ver aqui em 2 Crônicas 20, né? Versículo 15. Não tenha medo, nem se assustem, né? Por causa dessa grande multidão. Era muito, né? Muitas pessoas ali contra ele. E Deus fala assim para ele: essa batalha não é de vocês. Olha que interessante. Mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. E eis que eles virão pela ladeira. E vocês os encontrarão no fim do vale. Nesse encontro não precisarão lutar. Né? Olha que interessante. Vocês não precisam lutar. E Deus diz assim, né, para ele ficar parado, né, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Né? Olha a arma que Deus entregou para ele. Né? Não foi revólver, não foi espada, né? Não precisou de derramar sangue para lutar contra os filhos de Amon. Né? Os filhos de Amon vieram em guerra contra Josafá e seu povo. E Deus disse a eles: não precisam lutar, fiquem parados e vocês vão ver a salvação que virá a vocês. E o que acontece ali? Eles começaram a matar uns aos outros, né? Começaram a se matar. E não precisou de fazer nada. E aqui no versículo 22 diz: no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon. Então vamos destacar essa fala aqui, esse trecho. Né? No momento em que eles começaram a louvar e a cantar, foi exatamente o momento em que eles começaram a se atacar, a se matar. Né? E assim eles foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para destruir e exterminar.
que quando eles tinham acabado com os moradores de Si, acabaram e destruíram-se uns aos outros. É lindo, né, saber, é muito bonito a gente entender, né, o que acabamos de ler aqui. No momento em que o povo de Jerusalém, de Judá ali, começou a louvar a Deus, foi o momento que a vitória veio diante deles. Não precisaram fazer nada. E eu pergunto para você que está em casa, como você tem reagido diante das pessoas que vêm contra você, que se faz uma calúnia, que se persegue no trabalho, na escola, aí onde você mora? Como você tem reagido a essas circunstâncias? Você tem partido para a guerra, ou você tem feito aqui como Josafá e seu povo, que louvaram ao Senhor? Fica essa reflexão para você, para mim, na nossa vida, porque a partir do momento que nós escolher louvar, adorar, entregar a nossa vida ao Senhor, Deus ele vai se levantar e vai dar vitória para nós. Não precisa você se levantar e partir para a guerra. Basta louvar e adorar o nome do Senhor. Muito, muito bonito esse trecho aqui. Vou pegar somente um pedacinho aqui, que é muito gratificante, nos dá muita esperança, que diz assim, no verso 15 do capítulo 20, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe, para finalizarmos a lição dessa semana, eu gostaria de um momento para nós refletirmos quais os princípios espirituais encontramos nos textos que se aplicam à nossa caminhada com Deus, especialmente em tempos de provação e estresse. Confiança, oração, louvor. São princípios que nós extraímos, para que nós passamos por essa fase da nossa vida. Que essa semana possa ter sido uma semana de bênção, uma semana maravilhosa para vocês, que vocês possam continuar louvando e enaltecendo o nome de Deus com o nosso louvor, que são o quê? O sacrifício dos nossos lábios. Vamos encerrar com a oração com o Adriano. Amém. Muito obrigado você que assistiu aqui a lição da semana. Como você pôde constatar, foi uma lição muito prazerosa de se estudar, como o Carlos falou aqui. Vamos oferecer a Deus um louvor verdadeiro, uma entrega, porque assim nós vamos ver a glória do Senhor. Convido você que não é inscrito no canal a inscrever-se no canal, e convido você a estar conosco aqui na próxima semana, que vamos estudar o tema mansidão no frisol. Vai ser um tema muito bom também, mansidão no frisol. Convido você a se curvar para falarmos com Deus, terminar com chave de ouro. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados, nossos erros, e principalmente para te agradecer pelo que o Senhor representa na nossa vida. Senhor, te agradecemos por esse estudo dessa lição, que estudamos essa semana, e pedimos que o Espírito Santo coloque em nossa mente, grave essas palavras em nosso coração, para que possamos sempre louvar o Seu nome, te adorar em espírito e em verdade, pelo que Tu és, pelo que o Senhor representa na nossa vida. Abençoe essa pessoa que está nos assistindo, que está em casa, levando a ela o Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus Cristo e o refrigério. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pela vida de Carlos Roberto, pela vida de sua família,
pela minha vida, da minha família, de todos que nos assistiram aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.